Olá pessoal, aqui é o Daniel Veig e eu te ajudo na gestão do seu negócio. E hoje vamos para mais uma aula. Agora vamos começar a aula sobre estratégia. Então, me acompanhe aqui. Estamos no nosso checklist. Então, a primeira coisa que você tem que definir é qual é o mercado, ou seja, você tem um setor, né, setor automobilístico, de construção civil, e você vai especificar mais, né? Então o setor é amplo, o mercado é um pouco mais restrito. Então, pensando aí numa construção civil, qual que é o seu mercado? Por exemplo, construção de prédios, mais específico de cerâmicas, né? Então, o mercado é composto pelos compradores de cerâmica, né? Então, é o seu mercado. Qual que é a definição dele? Então, você vai falar o que é e depois você vai tentar dar números, né? Então, meu mercado é composto por 1.500 empresas de médio porte com faturamento XYZ e é sazonal, por exemplo, ou com uma compra sazonal. Então, quanto mais específico você definir o seu mercado, melhor. Depois disso, a gente pode começar a segmentação do mercado. Então, existe basicamente aí segmentação geográfica, demográfica e psicográfica. Geográfica vem de região, né? De geo. Então, você vai falar aí qual que é a região. Se for Brasil, você vai colocar Brasil. Se for São Paulo, região de São Paulo e assim por diante. E você vai falar onde que é a concentração dentro dessa região que você vai atuar. Se é periferia, se é centro empresarial, se é um centro urbano, se é rural e assim por diante. Depois disso, você vai ver qual é o tamanho da cidade, né, que você vai atuar. Por que isso? Porque muitas vezes você pode expandir para outra cidade se você tiver uma correlação ali de pelo menos qual que é o tipo de concentração do seu mercado e qual é o tamanho da cidade. Por exemplo, numa franquia isso é muito importante. Então, unidades geralmente se abre em cidades com acima de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, de acordo com o tipo de franquia. Então, é essa análise que é feita. Demográfica, demo de pessoas, então é a grafia da pessoa e a gente vai ver aí qual a idade, né, do seu comprador, né, do seu público-alvo, a ocupação ou ocupações de quem está comprando, né? A educação, aqui você vai colocar todo tipo de educação que for relevante, classe social, pode ser A, B, C, D, E, sexo, masculino, feminino. Isso aqui é muito importante porque na hora de você, por exemplo, fazer um anúncio segmentado no Facebook ou no Google, você vai utilizar isso aqui. E tem aquela lei de Pareto, né? 20% das causas são responsáveis por 80% dos efeitos. Então é sempre interessante você focar ali na mosca do seu alvo, né? Para então você fazer o anúncio. Porque se você fizer um anúncio muito amplo, é possível que o seu tiro saia para os lados e você não acerte bem o seu alvo. Então, quanto mais focado, melhor. Se você conseguir, por exemplo, dar aqui uma idade específica, 25 anos é a idade do meu comprador, é melhor ainda, porque se bater no 24 ou no 26 anos, você está próximo, né? E psicográfico. Então aqui a gente vai ver quais as ocasiões de compra do seu produto, do seu serviço. É alguma festa, alguma comemoração, alguma mudança de cenário. Então, quando é que o seu público vai comprar o seu produto, o seu serviço? Estilo de vida dessa pessoa, para você saber por onde que ele anda, né? Então, onde que você vai oferecer isso? Eu vou patrocinar, por exemplo, um tipo de esporte, ou um tipo de evento cultural. Por onde está esse meu público? Quais os benefícios que ele está procurando? O seu produto é para trazer um benefício para ele. E o que ele busca constantemente? É mais tempo livre, mais liberdade, mais praticidade, né, mais economia. Esse tipo de coisa que você tem que ver.
qual é o grau de lealdade dele para o seu produto ou para o tipo de produto que você vende ou serviço. Por quê? Se for um produto de baixa lealdade, provavelmente você vai ter alguns problemas quanto à venda periódica. Um exemplo é o exemplo do detergente. Poucas pessoas são leais a um tipo de detergente ou não. Você vai pelo preço e pela qualidade do produto, não em si a marca. Então, se você conseguir criar uma lealdade, é melhor, porque você vai poder até cobrar mais ou vender outros produtos. E a taxa de uso, ele usa frequentemente esse produto? Você consegue, por exemplo, fazer uma assinatura mensal ou é uma vez por ano? Então isso é importante também para você saber que se você vender uma vez para esse público, para uma mesma pessoa, e a taxa de uso é baixa, então provavelmente você vai vender só daqui a algum tempo, daqui um ano, 2. Então para o seu cálculo você vai usar isso também, né? Seu cálculo de venda. Finalmente a gente entra aí nas forças competitivas de Potter. E o que ele diz aqui? O que influencia na sua competitividade do seu mercado? Número de concorrentes. Então você vai colocar aqui quantos concorrentes você tem. Se você já fez essa listagem lá no ponto anterior, você vai colocar aqui quais são os concorrentes e numerá-los. Tá? Qual é a taxa de crescimento do setor? Então você tem aí pelo Ministério da Indústria, do Comércio, você tem o número, né, de crescimento em vendas, por exemplo, pode ser em valores absolutos ou em porcentagem para você ver esse valor. Por quê? Você, no nosso modelo capitalista que nós estamos, você cresce se você cresce acima do crescimento do mercado. Por quê? Se o mercado está expandindo 20%, você está expandindo 20%, você está expandindo junto com o mercado. Então você não está tendo uma real expansão, né, frente à concorrência. Agora, se o mercado cresce 20% e você cresce 40%, aí sim você está expandindo, você está pegando uma fatia maior, né, um market share maior dos outros concorrentes. Diversidade dos concorrentes. Aqui você vai descrever como que é cada tipo. Iniciante, já líder, né? Você vai colocar como que são os seus concorrentes. Complexidade e assimetria informacional. O que significa isso? Quão complexa a informação necessária para o seu negócio, né? Para o seu núcleo do seu negócio, e qual que é a assimetria de informação. O que é isso? É quão distribuído está. Todo mundo tem acesso a todas as informações? Essas informações são simples de serem absorvidas ou são complexas? Ou seja, existem vários passos, né? A diferença entre simples e complexo. Então, isso você vai ver também, se é, sim, complexo e se é simétrico ou assimétrico. Por exemplo, uma empresa X, ela detém todo aquele conhecimento. Então, para você, talvez seja ruim isso, né? Você tem que tornar a informação mais assimétrica para você. Então, por isso que existe departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Então, nível de publicidade. Aqui você vai ver os seus concorrentes que você acabou de listar, o que eles fazem quanto à publicidade, se é ativo, constante, onde que eles vendem, esse tipo de coisa. Existem barreiras de entrada, ou seja, patentes, direitos autorais, existe alguma tecnologia específica que ou você pode criar. Por exemplo, eu patenteei um software. Aqui no Brasil é difícil de fazer isso, mas eu fui lá para fora e patenteei o software e então meus concorrentes não conseguem criar o mesmo software que eu. É possível isso? Né? Para dificultar, né? Tudo que você consegue dificultar para que o seu concorrente não chegue perto de você, tá? Acesso aos canais de distribuição é uma outra força competitiva importante. Por quê? Por exemplo, eu sou um mercado, só que daí eu tenho todos os distribuidores, varejistas, por exemplo. Então, se aparecer um outro mercado, ele não vai poder usar o meu centro distribuidor ou os meus distribuidores. Ou ele pode, porque às vezes o centro distribuidor é compartilhado. Daí você vai tentar fazer uma negociação com esse distribuidor,
de exclusividade. E daí você fecha contratos de exclusividade e para o seu distribuidor tem que ser uma parceria relevante também. Outro ponto é a diferenciação dos produtos. São todos iguais? São commodity? Ou o seu produto é específico, é diferenciado? Então você vai colocar aqui também qual que é a diferenciação de tipo, qualidade, A, B e assim por diante. Exigência de capital. Você precisa ter um alto capital ou é baixo? Você consegue fazer sem dinheiro nenhum ou só com investimento de um banco, um BNDES, alguma coisa assim? Isso também é válido você pensar sempre nos seus concorrentes. Aqui é análise competitiva, então você sempre está pensando na competição com os seus concorrentes. Eles vão ter que, por exemplo, fazer um empréstimo altíssimo para vender o produto que você já tem. Então isso fica mais difícil, né? Então você vai ver aqui qual que é a exigência de capital. Por que você vai colocar esse número aqui? Por exemplo, 3 milhões, alguma coisa assim. Porque se você monitorar o mercado e ver, aquela empresa ali, ela tem o dinheiro, ela tem já aquela diferenciação de um produto, ela já tem direitos autorais daquele produto ou uma patente relacionada àquilo, ou expirou minha patente, tá? Ela já tem um nível de publicidade que, ou seja, ele é um concorrente forte que vai chegar em você, tá? Políticas governamentais. Existe alguma política que influencia na competição do seu negócio? Né? Alguma liberação que precisa ter? Então você tem que pensar nisso também. A sua marca está registrada? Como que está isso? Algum concorrente seu pode pegar a sua marca e ir lá e vender o produto dele como se fosse seu? Então é um outro controle que você pode fazer também. Vantagens absolutas de custo. Por exemplo, você já dominou o mercado há tanto tempo que você já otimizou o seu processo e consegue vender muito mais abaixo do que seus concorrentes. É possível isso? Essa é uma vantagem absoluta. Ou o seu concorrente tem uma vantagem absoluta? Daí você vai descrever aqui qual que é a vantagem absoluta de custo e vai colocar ali se tem outros concorrentes que têm essa vantagem também. Economia de escala. É o grande pacote econômico, né? Então, se você consegue comprar em ampla escala, geralmente o seu custo de aquisição é menor. Então, sempre tem que pensar, você consegue comprar o que você já compra num volume maior e conseguir pagar um valor menor? É possível? Porque, por exemplo, eu sempre compro algum item, lâmpada. Será que eu não posso fazer um pacote já com o meu fornecedor e falar, se eu comprar 30 mil lâmpadas, você me faz um preço melhor? E você conseguir economia de escala? Outro item que você tem que pensar aí é o custo de transição. Por exemplo, o seu concorrente está numa segmentação ali vendendo produto. Só que ele já tem uma indústria criada, né? um processo criado. É caro ele mudar alguma coisa ali para transitar para a sua área ou não? Se for barato, é um ponto a ser atentado. Então você vai colocar aqui, custo de transição é 0. Então é muito possível que algum concorrente seu, vendo que o seu mercado está em expansão, o seu produto está vendendo bem, corra atrás de você. Relação preço-rendimento. Você consegue, por exemplo, vender por um preço X, 3 vezes mais do seu concorrente, 4 vezes mais do que o seu concorrente, aqueles pacotes, né? Compre um, leve 3, alguma coisa assim, ou rendimento de produção, aquele detergente de novo, rende 5 vezes mais, esse tipo de coisa, consegue fazer essa relação? É outra coisa que você vai pôr aqui. Ou, seu concorrente faz essa relação, você põe aqui, por exemplo, concorrente X tem preço Y por 10 vezes mais, 10 vezes mais, né? Alguma coisa assim, tá? Nível de diferenciação do produto. Então você vai colocar, é alto, baixo, médio, é tudo igual, mesma coisa, é commodity. Poder de barganha do comprador. O que acontece aqui? Se o comprador tem vários fornecedores possíveis, ele pode barganhar o preço. Falar, eu vi aqui o orçamento do fulano, tá X. Você faz por meio X para mim ou eu compro dele?
Daí ele vai lá com você e fala assim, ó, pegou o seu orçamento, meio X, daí vai para um terceiro e fala, ó, desse aqui eu consegui 1x, desse meio X, você me faz por 1/4 de X. Então ele vai barganhar através dos fornecedores que ele tem. Então aqui você também vai colocar alto, baixo, né? E assim por diante. Qualidade do produto, mesma coisa. Qualidade se referencia aos requisitos que o cliente colocou e percebe. Qual que é? Alto, baixo, médio, assim por diante. Preço da compra total. Da mesma forma, alto, baixo. O que significa isso? Para o seu cliente, né? Quem está comprando, qual que é a porcentagem da receita dele que o seu produto é? Por exemplo, esse produto numa receita mensal ou anual, né? Você pode pensar assim, é 30%. Então, por exemplo, um carro. Um carro é, sei lá, 5% da renda dele de um ano. É baixo? É alto? Né? Para ele, talvez seja baixo. O que se considera passou de 30% da renda anual é alto, tá? Então esse pode ser um valor que você pode colocar aí. Ou você pode fracionar, se o seu produto for mensal, passou do 30% da renda mensal, é um preço alto para o seu comprador. Disponibilidade de informação do comprador em relação ao produto. De novo, o seu site, o seu catálogo está bem informado, né? Tá com todas as informações ali que a gente colocou no item anterior, né? Lá de produto, definição do produto, né? Você vai colocar aqui alto, baixo, mesma coisa. E se você quiser, você pode descrever essas informações dos seus concorrentes. Pode colocar os links aqui, né? Lembra que a gente colocou lá? Vem aqui, inserir, né? Link, você pode colocar um link para cada item. Você pode colocar vários aqui, ó, do concorrente 1, 2, você vai expandindo para cá, por exemplo, tá? Existe produtos substitutos? Mesma coisa, se existirem, você vai colocar aqui. O que é um produto substituto? Produto substituto não é de fato o produto que você vende, mas ele substitui. Por exemplo, eu vou no cinema. Produto substituto. Cinema é o quê? Diversão, entretenimento. Substituto disso é um videogame. Então a pessoa pode ficar em casa jogando videogame ao invés de ir ao cinema. Ou ele pode ir jogar vôlei ao invés de ir no cinema. Então é um produto substituto. O Disney até falava que todos os produtos são substitutos do seu, porque na verdade quem está concorrendo é o dinheiro, né? Se ele consome o dinheiro em outra coisa, ele não está consumindo dinheiro no seu produto. O grau de diferenciação de insumos. Então isso é importante, os seus insumos, a qualidade dos insumos, né? O tipo do insumo. Na indústria isso é muito importante, né? Tem que ver no seu setor se isso é importante ou não. Por quê? Se for importante, você pode salientar isso para o seu cliente também. Falar, ó, eu só uso, pizzaria faz muito isso, né? Uso de catupiry autêntico, só de azeite de primeira, assim, assim, assado, né? Então, saliente os seus insumos também. E o custo de fatores de produção com relação ao preço de venda. Você consegue reduzir seu custo de acordo com um volume de vendas e deixar o preço equivalente ou até baixar mais o preço? Porque geralmente no mercado, quanto mais barato, mais você vende, tá? Existem exceções, mas mais ou menos essa a norma, tá? Então é isso, depois a gente vai ver aqui a segunda parte da análise de estratégia, análise fofa para baixo, né? Que é também chamada de SWOT. Ok? Então, te vejo na próxima aula, onde nós vamos falar de análise fofa. Até mais. Tchau, tchau.